Quando crianças começaram a desaparecer em Belém, uma grande investigação se abriu. O que foi descoberto chocou a todos. O responsável estava bem perto, agindo entre as próprias buscas. Agora, vamos acompanhar essa história e entender como tudo se desdobrou. Essa história se passa em Belém, mais precisamente no bairro do Guamá, uma das regiões mais populosas da cidade. Na época, entre o final de 2006 e o começo de 2007, a rotina ali era simples. Muitas famílias viviam com pouco. As ruas eram sempre cheias de crianças brincando, e as lan houses acabavam virando o principal ponto de encontro dos adolescentes. Como pouca gente tinha computador em casa, era nesses lugares que os jovens passavam boa parte do tempo, jogando, conversando e tentando esquecer um pouco dos problemas do dia a dia. E foi justamente nesse ambiente aparentemente comum que tudo começou. No começo de dezembro de 2006, José Raimundo Oliveira, conhecido como Zezinho, desapareceu depois de sair de uma lan house da região. Ele tinha apenas 11 anos. A princípio, a família acreditou que ele pudesse ter ido para a casa de algum amigo ou ficado brincando na rua, como qualquer criança daquela idade faria. Mas as horas foram passando, a noite chegou e Zezinho não apareceu. Os moradores do bairro começaram a ajudar nas buscas, cartazes foram espalhados e o caso começou a preocupar muita gente. Dias depois, o menino foi encontrado sem vida em uma área de mata próxima a Ceasa, numa região afastada e cercada por vegetação. A notícia caiu como uma bomba no bairro. Ninguém conseguia entender como algo tão cruel poderia acontecer com uma criança conhecida por todos como tranquila e educada. O clima no Guamá mudou completamente depois disso. As famílias passaram a chamar os filhos mais cedo para dentro de casa. Muitos pais proibiram as crianças de saírem sozinhas, e o medo começou a tomar conta das ruas. Só que enquanto todos ainda tentavam lidar com aquela tragédia, outro desaparecimento aconteceu poucas semanas depois. Dessa vez, a vítima foi Adriano Augusto Nogueira Martins, de 14 anos, que estudava na mesma escola de Zezinho e também frequentava a mesma lan house. Adriano saiu de casa durante a tarde para visitar a oficina do tio, mas como o tio não estava no local, ele decidiu passar um tempo jogando na lan house antes de voltar. Horas depois, quando anoiteceu e Adriano ainda não tinha retornado, a família entrou em desespero. As buscas começaram imediatamente. Amigos, vizinhos e parentes passaram a procurar por Adriano pelas ruas do bairro. Mas no dia seguinte, veio a confirmação mais assustadora possível. O adolescente também foi encontrado na mesma região de mata onde Zezinho havia sido localizado. As circunstâncias eram extremamente parecidas. Foi nesse momento que o medo virou pânico. As pessoas começaram a perceber que aquilo talvez não fosse um caso isolado. Existia alguém rondando o bairro, escolhendo vítimas específicas e agindo sempre do mesmo jeito. A polícia passou então a considerar a possibilidade de um criminoso em série. O problema é que ninguém fazia ideia de quem poderia ser. As semanas seguintes foram marcadas por tensão constante. Nas escolas, professores alertavam os alunos para não aceitarem companhia de estranhos. Os pais passaram a buscar os filhos pessoalmente. Até as lan houses começaram a ficar vazias em certos horários. Mas nada disso impediu que uma terceira tragédia acontecesse. Em março de 2007, Juan Valente Sacramento, também de 14 anos, desapareceu depois de avisar a irmã que ficaria brincando em frente de casa. Horas depois, a família percebeu que Juan havia sumido. No começo, imaginaram que ele pudesse estar na casa de parentes ou amigos próximos, mas conforme o tempo passava, o medo aumentava cada vez mais. A família iniciou buscas desesperadas ainda naquela manhã. Só que, poucas horas depois, Juan também foi encontrado na mesma mata próxima a Ceasa. A partir daí, a situação saiu completamente do controle. A imprensa começou a acompanhar o caso diariamente e o criminoso passou a ser chamado de maníaco da Ceasa. O medo não estava mais apenas no Guamá, mas em praticamente toda Belém. O que mais assustava era o padrão. As vítimas tinham idades parecidas, frequentavam os mesmos lugares e tudo indicava que o autor dos crimes conhecia muito bem a rotina da região. A perícia identificou várias semelhanças entre os casos. Os detalhes eram praticamente os mesmos, o que reforçava ainda mais a ideia de que uma única pessoa estava por trás de tudo.
Mesmo assim, a polícia ainda não tinha um suspeito concreto. E o mais perturbador era que o responsável parecia acompanhar tudo de perto. Ele participava das buscas, conversava com moradores e frequentava os velórios das vítimas sem levantar suspeitas. Para muita gente, ele parecia apenas mais um morador abalado com toda aquela situação. Ninguém imaginava que o criminoso estava literalmente no meio da multidão, observando o desespero das famílias. O caso só começou a mudar em fevereiro de 2008. Um garoto, que teve a identidade preservada e foi chamado de Fabrício, contou que havia sido abordado por um homem conhecido das lan houses da região. O sujeito parecia amigável e pediu ajuda para vigiar uma bicicleta, oferecendo dinheiro em troca. Como Fabrício já tinha visto aquele homem outras vezes, não desconfiou imediatamente. Os dois seguiram caminhando até uma área próxima da mata da Ceasa. Só que, no caminho, Fabrício começou a perceber que algo estava errado. O homem insistia para que ele continuasse andando em direção à vegetação fechada. Naquele instante, Fabrício lembrou dos casos que tinham assustado Belém nos últimos meses. Ele começou a recusar seguir adiante e tentou voltar. Foi então que o homem partiu para cima dele. Houve uma luta rápida e desesperada, mas Fabrício conseguiu escapar correndo. Durante a fuga, ele jogou o celular do agressor no meio do mato e correu até encontrar ajuda. Um pedestre acionou a polícia e, a partir dali, aconteceu a primeira grande virada do caso. Os investigadores voltaram ao local e encontraram o celular perdido durante a luta. Quando ligaram o aparelho, apareceu um nome na tela: André. Ao mesmo tempo, a polícia começou a analisar imagens de câmeras instaladas recentemente em lan houses da região. Nas gravações, Fabrício reconheceu imediatamente o homem que havia tentado levá-lo para a mata. Com essas informações, os policiais chegaram até André Barbosa. Quando André foi levado para depor, ele inicialmente negou qualquer envolvimento. Só que os investigadores começaram a confrontá-lo com tudo o que haviam descoberto. Ele aparecia nos mesmos lugares frequentados pelas vítimas, conhecia alguns dos meninos e tinha sido visto acompanhando buscas e velórios. Aos poucos, o cerco foi se fechando. Durante as buscas na casa dele, a polícia encontrou objetos que aumentaram ainda mais as suspeitas. Pressionado pelas provas e pela investigação, André acabou confessando os crimes. A revelação chocou completamente a comunidade. Muitos moradores conheciam André como alguém educado, tranquilo e aparentemente prestativo. Algumas famílias sequer acreditavam que ele pudesse ser responsável por algo tão cruel. Mas a própria confissão mostrou como ele agia para ganhar a confiança dos adolescentes. Ele passava horas nas lan houses, ajudava nos jogos, pagava horas para alguns garotos e criava uma imagem amigável para se aproximar das vítimas sem despertar suspeitas. Quando a notícia da prisão se espalhou por Belém, a revolta tomou conta das ruas. Houve risco de agressão contra ele ainda na saída da delegacia e a polícia precisou reforçar a escolta. O julgamento chamou atenção em todo o Pará. Durante o processo foram apresentados diversos detalhes da investigação, além das provas que ligavam André diretamente aos crimes. A defesa ainda tentou argumentar problemas psicológicos, mas os laudos apontaram que ele tinha plena consciência do que fazia. No fim, André Barbosa foi condenado a mais de 100 anos de prisão. Para muitas famílias, aquilo trouxe uma sensação de justiça, embora nenhuma sentença pudesse apagar o que aconteceu com Zezinho, Adriano e Juan. Só que anos depois, a notícia de que André havia conseguido progressão de regime voltou a gerar revolta entre moradores e parentes das vítimas. O caso do maníaco da Ceasa permanece até hoje como um dos episódios mais marcantes da história criminal do Pará, principalmente pela forma como o criminoso conseguiu agir tão perto de todos, escondido atrás da aparência de alguém comum.